Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar do assunto como fazer um buffer, uma área de influência, uma área tampão em volta de um polígono, de uma linha ou de um ponto. Aqui temos as divisas municipais do IBGE no interior do Rio Grande do Sul. Então eu vou escolher um polígono de um município aqui de Barros Cassal, e assim que eu escolho esse município, se ativa o ícone para fazer o buffer. Se eu desseleciono, você vê que o ícone não é ativado. Então eu seleciono o município de interesse, eu clico no ícone e eu vou colocar aqui, vou fazer um buffer de 10 quilômetros em volta do município, certo? Então eu coloco aqui distância fixa de 10 quilômetros, cuidado para não misturar as unidades. Eu vou fazer um buffer arredondado, então aqui eu não seleciono fazer buffer retangulares, ok? Então vamos lá. E eu tenho criado um buffer de 10 km nesta camada aqui. Muito bem. Eu desativo a camada, eu volto a selecionar aqui o município de Barros Cassal. Eu vou fazer um buffer um pouco diferente. Eu vou colocar um valor negativo para fazer um buffer interno. Veja bem que interessante. Aqui eu vou colocar um buffer de menos 5 km, ou seja, eu vou fazer um buffer interno de 5 km. Ok? Aqui eu vou criar uma nova camada, buffer interno de 5 km. Ok? E eu clico em OK e lá vai o meu buffer sendo criado para dentro do município. Olha que interessante. Então a gente realizou um buffer externo, né? Que eu vou selecionar aqui, e um buffer interno. Ok? Pode ser útil em muitas oportunidades. Agora vamos fazer buffer de uma linha. Eu, por exemplo, desenhei o que poderia ser uma linha de transmissão. Ela não estando selecionada, o ícone de fazer buffer não está ativado. Eu seleciono aqui a minha linha de transmissão e o ícone se ativa. E eu vou então fazer um ícone de um buffer de 3 km. Aqui criar uma nova camada, buffer de 3 km do lado esquerdo. Como eu desenhei de oeste para leste, o lado esquerdo vai ficar a norte. Então, distância fixa de 3 km, lado esquerdo da feição linear, aqui nas opções de configuração de buffer de área linear. E eu vou fazer um buffer retangular, não arredondado, ok? Então veja como fica. Ok, pronto. Então aqui eu tenho, veja bem, a linha de transmissão aqui, né? E o buffer que eu criei do lado esquerdo da linha de transmissão e sem ser arredondado, quadrado. Interessante, né? Então eu vou voltar aqui na minha linha de transmissão, eu vou selecionar ela e eu vou fazer um buffer, então, de 5 km arredondado do lado direito, que seja, ok? Eu poderia até fazer 2 buffers, por exemplo, mas vamos deixar isso para uma terceira opção. Eu coloco aqui a camada nova, onde eu vou salvar buffer de 5 km direito. E eu clico aqui e eu tenho então o buffer do lado direito arredondado. Eu vou corrigir aqui a descrição.
buffer com 2F, e está feito. Então eu tenho buffer do lado direito, buffer do lado esquerdo, vou tirar a linha de transmissão. Eu posso juntar esses dois, por exemplo, se eu quero. Eu junto os dois aqui, e eu posso então, por exemplo, juntar, adicionar, veja bem, aqui não, eu seleciono esses dois, então, seleção, e eu vou aqui, e eu vou na função recortar, combinar, dividir, e eu vou combinar eles. Pronto, e eu tenho eles combinados, eles não existem mais, eles foram apagados, mas podem ser até recuperados usando a funcionalidade de restauração que a gente viu no vídeo anterior. Aqui, ó, ferramenta, configurar, opções de visualização, ou não, visualização de vetores, renderização, renderizar, e aqui eles estão. Então eu posso até, digamos, restaurar eles, se for o caso. Aqui, ó, eu clico aqui, eu seleciono, né, esse daqui, e eu posso até restaurar, né? E aqui esse também eu posso desfazer a exclusão. Assim eu tenho recuperado, mas enfim, o que interessa aqui é o resultado da fusão dos dois. Ok? Voltando à minha linha de transmissão, eu posso também fazer vários buffers sucessivos. Então eu clico aqui, eu vou fazer buffer de 3 km, eu vou fazer quantos buffers? Eu vou fazer 3 buffers de 3 km, então vai ser um de 3, de 6 e de 9 km. Arredondados, 3 km, perfeito. E eu vou colocar aqui então uma nova camada, 3 buffers arredondados de 3 km. Ok? Eu clico aqui e eu tenho os meus buffers, só que eles foram criados do lado direito, porque eu setei aqui erroneamente do lado direito. Então eu vou colocar de novo isso, eu vou apagar aqui essas feições, eu vou apagar esse buffer, e eu vou selecionar de novo a minha linha de transmissão, eu vou colocar aqui o nome, 3 buffers de 3 km. Distância fixa de 3 km, ambos lados, arredondados, e agora vai dar certo. E eu tenho então meus 3 buffers de 3, 6 e 9 km em volta da linha de transmissão, arredondados, ou seja, eles têm, digamos, essa ponta aqui, né, que pode ser até editada se a gente quiser. Se você quer ver os vértices, clica aqui e você vai ver os vértices dos vetores. Tirando aqui os limites municipais, você tem os vértices criados pelos buffers. Ok? Então, esta era a criação de buffer, o assunto do tutorial de hoje. Espero que você possa aproveitar esse conhecimento nos seus projetos. Tenha sempre a sua licença regularizada e atualizada para poder usufruir do nosso suporte e de todas as funcionalidades que o aplicativo oferece. Muito obrigado pela sua atenção.